aqui para prestar o nosso culto a Deus. E nessa hora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Como os irmãos já devem ter notado, é sobre a passagem que Pedro e Jesus andam sobre as águas, né? Vamos orar nesse momento, pedindo a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui com portas abertas para te buscar, para te louvar, te adorar, prestar o nosso culto ao Senhor e para meditar na tua palavra. Pedimos, Senhor, nesta hora, que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Venha ministrar de uma forma especial, de uma forma individual, pessoal, a cada um de nós aqui nessa noite. Que nós não saímos aqui como nós entramos, mas que nós sejamos, Senhor, impressionados por a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, faça uma marca nas nossas vidas nessa noite, porque é a tua palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, vocês já experimentaram fazer algo que você tinha certeza que era a vontade de Deus? Tinha certeza, estou fazendo a vontade de Deus, estou obedecendo a Deus, e de repente começou a dar tudo errado. Você já teve essa experiência? Você fica confuso, não sabe o que está acontecendo. E é exatamente sobre essa situação que a gente vai meditar essa noite. Os discípulos estavam obedecendo uma ordem de Jesus e as circunstâncias começaram a lhe ser desfavoráveis. É exatamente essa passagem que Jesus vai ao socorro dos seus apóstolos, caminhando sobre as águas. As questões envolvidas nesta passagem da Escritura não são novas, não são, são coisas que são lições que nós já temos aprendido aqui no nosso estudo da vida e do ministério de Jesus. Ela fala sobre dependência do Pai, ela fala sobre obediência, fala sobre fé, fala sobre dúvida, fala sobre a soberania de Deus. Temas que Jesus já vinha ensinando aos seus discípulos anteriormente. Mas nós devemos lembrar que os discípulos estavam em treinamento. E que no processo de ensino e aprendizagem, a repetição é um fator muito importante, como dizem os entendidos no assunto. Então eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, onde nós vamos meditar nessa noite, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Diz assim a Escritura: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidões. Esse outro lado que fala o versículo é o Mar da Galileia. E logo a seguir, nós vamos nos lembrar que João Batista havia sido morto, Jesus tinha se retirado para orar, e de repente uma multidão de gente reuniu ali, ele curou essas pessoas, curou os enfermos. E ao cair da tarde, já no final da tarde, as pessoas estavam longe e Jesus fez um milagre. Ele pegou 5 pães, 2 peixes e alimentou toda aquela multidão. Ali no lugar ermo, alimentou, diz o texto anterior, que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, nós chegamos nesse versículo
Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. É importante a gente ter isso em mente na meditação que nós vamos fazer. Jesus deu uma direção para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele deu uma ordem: embarquem e passem adiante de mim para o outro lado do lago, o Mar da Galileia. Isso vai ser o pano de fundo daquilo que vai se seguir. Verso 23. Despedida as multidões, subiu o monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele. No texto paralelo, que está no capítulo 6 de João, o evangelista João acrescenta uma informação. As pessoas escutaram falar o que Jesus tinha feito, e diz que as multidões acorreram até ele para o proclamar rei. Essa informação está no texto paralelo, e ela é também importante para a gente entender o que Jesus está fazendo aqui. Depois de alimentar milhares de pessoas, diz aqui 5.000 só homens, fora mulheres e crianças, de uma forma milagrosa, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Então, a gente sabe que essa multidão estava vindo ali, Jesus ficou sabendo disso, diz assim que ele, sabendo que esse pessoal estava vindo para proclamar rei, ele saiu para o monte. Ele chegou para os discípulos e falou assim: olha, sai daqui, embarque, vão para o outro lado. E a gente entende que os próprios discípulos, na verdade, tinham o desejo de proclamar Jesus rei, né? Mas ele não deixou, ele fez um embarque, ele despediu a multidão e saiu para orar sozinho. Quantos na posição de Jesus não desfrutariam da fama e buscariam os holofotes e a glória humana? Gente, ele deve ter alimentado umas 10 mil pessoas aí. Homens, mulheres, crianças, talvez tenha chegado a 10 mil, talvez até passado. Você imagina que outra pessoa, depois de fazer isso de uma forma milagrosa, com 5 pães e 2 peixes, as pessoas vinham para proclamá-lo rei. Se fosse outra pessoa, ele ia aproveitar aquela fama, de todo aquele alvoroço, não é? Na verdade, as pessoas não estavam chateadas com Jesus, elas estavam admiradas, elas estavam louvando Jesus, ao ponto de: ele é o nosso rei, ele vai ser o nosso rei, nós vamos proclamar o rei. Agora vamos lembrar uma coisa: ao tentar Jesus no deserto, o que Satanás falou para ele? Ele levou ele num lugar alto, mostrou todos os reinos do mundo e falou assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A questão aqui é que Jesus não havia vindo ao mundo para reinar, mas ele havia vindo para morrer pelos pecados da humanidade. Jesus havia vindo para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. E ele não tinha vindo para reinar. Então Jesus demonstra uma profunda dependência do Pai ao subir para orar sozinho no monte, depois de realizar um tão grande milagre, não é? Subir no monte aponta para o alto, buscar ao Pai, né? Para não deixar que tudo aquilo subisse na sua cabeça, mas se manter humilde, se manter focado na sua missão, focado na vontade de Deus. E isso nos ensina a nós que somos seus discípulos. Hoje nós vivemos uma vida, uma correria para lá e para cá. A gente vive de uma forma que nós não fomos criados para viver. Hoje está todo mundo doente, está todo mundo deprimido, está todo mundo... A gente vive numa sociedade adoentada. Eu li certa vez, falando do New York Times, que é o maior jornal americano, que a informação que tem em um único editorial em uma única edição do New York Times de domingo é mais informação do que um homem tinha na Idade Média sua vida inteira. Isso é só numa edição de domingo do jornal. E a gente liga a televisão, você sabe o que está passando agora do outro lado do mundo, e é guerra, e é isso, e é economia. Nós não fomos feitos para viver assim, né? Então, apesar que vivemos e não vamos ter como mudar isso, mas nós precisamos aprender com Jesus e subir ao monte, ainda que metaforicamente falando,
para buscar a presença de Deus, para nos aquietarmos, para colocar o nosso homem interior em ordem, para manter o foco, para nos mantermos humildes, para nos mantermos dependentes de Deus. Verso 24. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pela onda, porque o vento era contrário. Os discípulos enfrentavam dificuldades para cumprir a ordem de Jesus. Às vezes a gente pensa que ao obedecer a Deus, nós não vamos enfrentar problema. Deus falou alguma coisa para você, ou você viu na Bíblia, não, eu vou obedecer o que está aqui. Deus falou de uma forma específica com você, você acha, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, eu não vou ter problema. Às vezes a pessoa, quando é jovem, ora para casar, procura escolher uma pessoa que ela tenha certeza que seja a vontade de Deus da vida dela, e ela tem essa convicção, ela casa, ela acha que não vai ter problema. Às vezes é no ministério, na igreja, a pessoa diz, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não vou ter problema. E os discípulos estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou. Ele falou, passa para o outro lado do mar da Galileia. Mas encontraram ventos contrários. Diz aqui que os ventos eram fortes. Eles estavam sendo açoitados pelas ondas enormes, porque os ventos eram fortes. O fato é que, apesar de alguns ensinarem isso atualmente, a Bíblia não ensina que o cristão estará livre de problemas e dificuldades, de provação de todas as ordens. E eles encontraram dificuldades. Estava ali, né? Existiam alguns pescadores, não eram todos pescadores, mas existiam alguns pescadores que estavam acostumados com o mar, remar, essa coisa. Né? Eu posso citar como exemplo uma grande comissão. Antes de subir ao céu, Jesus falou assim, e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas antes de morrer, Jesus teve um discurso com os seus discípulos, que está narrado no Evangelho de João, e ele disse assim, olha, vão perseguir vocês, vão expulsar vocês da sinagoga, vão levar vocês perante as autoridades, vão matar vocês. Jesus falou isso para os seus discípulos. Eles estavam falando, vão por todo mundo e preguem o Evangelho, mas ele avisou que ao obedecê-lo, eles seriam perseguidos, eles sofreriam e alguns iam perder a vida obedecendo a Jesus. Então, o fato de que o texto nos ensina que o fato de nós estarmos obedecendo a Deus não vai impedir de que nós possamos enfrentar dificuldades e que as coisas possam ser contrárias. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias, né? Os romanos dividiam em 4. Provavelmente, a quarta vigília aqui é o horário romano que eles estão se referindo. Então, a primeira vigília era das 6 às 9 da noite. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3. E a quarta vigília de 3 às 6 horas. O que nos permite concluir que Jesus demorou de 9 a 12 horas para ir ajudar os seus discípulos. Veja bem, no verso que nós lemos anterior, diz que no cair da tarde, Jesus estava lá orando e logo depois ele diz que ele viu o barco já estava longe, a muito estádio, açoitado pelas ondas. Jesus viu que os discípulos estavam tendo dificuldade ao cair da tarde, enquanto ainda tinha luz. Ele viu que os discípulos estavam tendo dificuldades. Mas ele não saiu em socorro imediato dos seus discípulos, dos apóstolos. Ele esperou até quarta vigília, pode ser 3 horas ou até 6 horas da manhã. Então ele esperou um período de 9 horas a 12 horas para socorrer. Agora veja bem, o Mar da Galileia, ele é mais ou menos oval, ele tem 22 quilômetros de norte a sul e uns 10 na parte mais larga de leste a oeste, né? Uma pessoa que rema, se você já remou, você sabe, um barco a remo, ele pode ir tranquilamente aos 4 km por hora, que é a velocidade de uma pessoa andando devagar. Um barco a remo anda mais ou menos essa velocidade.
Eles cruzariam, a Bíblia não fala de onde até onde que eles estavam indo, mas se eles tivessem ido na parte mais comprida do lago, são 22 quilômetros, eles teriam feito esse percurso aí, umas 5 horas eles fariam esse percurso. E eles já estavam remando umas 9, 10, 11, talvez 12 horas eles estavam remando. E eles ainda não tinham saído, ainda estavam no meio do lago. Estavam no meio do lago. Então, eu não sei se você já passou por uma situação dessa, eu já passei. Eu estava lá em Ubatuba, peguei um caiaque, aluguei um caiaque, fui remar numa enseada. Daqui a pouco eu fui embora. Sabe como é que é, né? Fui embora, esqueci da vida. Eu já estava quase saindo da enseada e uma corrente me pegou. Aí quando eu vi que eu estava ficando longe, eu comecei a remar de volta e eu remava e o negócio ia para trás. Eu remando, eu já estava ficando cansado, eu já estava remando há mais de 1 hora. E começou a bater o desespero. Aí aquela corrente, eu sentia que eu remava, e não saía do lugar. Eu já estava olhando que o mar aberto já estava chegando aqui atrás de mim. Esses homens estavam remando há mais de 10 horas, irmãos. Mesmo sendo pecador, eu não sei se eu acho que alguém aqui já memora, você remar por 10 horas é muita coisa. Eu estava remando, não tinha onda assim enorme. Agora eles estavam aqui com vento, com onda, o mar poderia virar. Né? Os irmãos sabem que com onda você tem que manter o barco a 90 graus com a onda. Né? Se você deixar o barco ficar paralelo à onda, ela vira o barco. Você tem que estar sempre de frente para a onda. E eles não poderiam vacilar, eles tinham que controlar esse barco, eles estavam remando. E Jesus sabia. A pergunta é, por que Jesus demorou? Por que Jesus viu seus discípulos em apuro e demorou tanto tempo? Mas não é esse o sentimento que nós temos quando Deus às vezes permite que nós passemos por algumas provas? Deus, por que você está demorando tanto? Por que você não me atende? Por que você não vem logo? Por que você não resolve? E essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. Nem a Bíblia dá uma resposta definitiva para essa questão. O Salmo 37 de Davi e o Salmo 73 de Asaf, eles tratam da questão do sofrimento dos justos e da prosperidade dos pecadores, dos ímpios. Né? Os dois homens, Davi e Asaf, nesse salmo, eles meditam sobre a questão porque eles viviam a vida deles e ambos, Davi e Asaf, repararam que algumas vezes os justos sofrem. Os justos passam por provações, passam por dificuldades na vida, enquanto eles olham para pessoas que são ímpias, que são pecadoras, que não buscam a Deus, que não estão interessadas nas coisas de Deus, que fazem coisas contrárias à vontade de Deus. Eles falam lá que mente, que mata, que rouba, e ele vê essas pessoas prosperando. Elas estão ricas, não tem problema, assim, pelo menos na cabeça dos islamistas, né? Mas elas não têm problema, eles dizem que elas engordam, né? A pessoa gorda, está sobrando, né? Sobrando tudo, sobrando dinheiro, sobrando comida. E os dois homens de Deus se questionaram acerca disso, né? O próprio livro de Jó trata dessa questão também, né? Do sofrimento justos e por que Deus permite que nós passemos pelas coisas. Esses homens estavam fazendo a vontade de Deus, e às vezes nós também estamos fazendo a vontade de Deus. Você está vendo a igreja, né? Você está no ministério, você está procurando fazer aquilo que você aprende, você está se empenhando em conhecer a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, e de repente vem um drama na sua família, de repente você perde o emprego, de repente você cai doente, você tem as adversidades. Às vezes os ventos, eles sopram muito forte contra nós. Às vezes as ondas se levantam e a gente acha que vai perecer. E por mais que a gente reme, o barco da nossa vida parece que ele está andando para trás.
Então a experiência dos apóstolos é a nossa experiência. Os apóstolos somos nós. No Salmo 37, a gente não tem, nem no Salmo 77, nem no 73, nem no livro de Jó, nós temos uma resposta definitiva para as provações. Mas Davi, no Salmo 37, diz assim, uma coisa que pode nos dar uma pista. Ele diz: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Então Deus permite que nós passemos por essas coisas, mas Deus não nos desampara. Essa é a certeza que nós temos do Senhor. Ele não nos desampara. No Salmo 73, Asaf fala que ele estava amargurado de ver essa situação do justo sofrendo, do ímpio se dando bem, do ímpio ficando rico, do ímpio prosperando, ele fala assim que eles não queriam nem saber da lei de Deus e iam de bem a melhor, né? E ele fala assim que essa tarefa estava tão pesada para ele, ele já estava tão amargurado, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, diz lá o Asaf no Salmo 73. Então, uma outra dica que a Bíblia nos dá é que a gente olha para a nossa circunstância atual, mas a nossa perspectiva não é a perspectiva de Deus, porque a perspectiva de Deus é eterna. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra, isso aqui não é tudo, né? Paulo questiona, ele fala, olha, se vocês acham que a vida eterna é só aqui essa vida, bebida, comida, nós somos os mais infelizes dos homens. Tiago fala assim, olha, o que é o homem? O homem é como uma flor do campo, a erva do campo que está aqui de manhã, de tarde, não existe mais. Então assim, nós não podemos ter essa vida como sendo tudo, a gente tem que ter a perspectiva eterna, a gente tem que buscar a perspectiva de Deus. Isso nos ajuda a encarar a vida, isso nos ajuda a encarar as dificuldades da vida. Jó também, no final do livro dele, ele fala assim, falando com Deus, né? Eu te conhecia só de ouvir falar. E olha que a Bíblia diz que ele era o homem mais justo que existia na época dele. Ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então essa é outra dica que a Bíblia nos dá acerca das provações, acerca das dificuldades que a gente passa na vida, mesmo quando a gente não fez nada de errado, mesmo quando a gente está obedecendo a Deus, né? Por que Deus demora? Nós não sabemos, talvez nós só vamos saber na eternidade, quando o Senhor nos revelar, porque se o Senhor nos revelar, não há como nós sabermos, mas a gente pode ter a certeza de que tudo aquilo que Deus permite para nós é para o nosso bem. No final, nós vamos poder falar como Jó, eu só te conheci, eu falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora o Senhor é meu amigo, agora eu te conheço, Senhor, apesar das dificuldades, apesar das provações. Outra coisa interessante que esse versículo 25 nos mostra é que quando nós estamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas ventanias da vida, a gente só consegue pensar nela. Olha aquela onda, é muito alto, vira o barco, vai virar, aproa o barco com onda, e a gente só consegue pensar na onda, no vento, e a gente está mergulhado nos nossos problemas. Mas o verso 25 diz, na quarta vigília, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Jesus está acima dos nossos problemas. Nós estamos mergulhados nos problemas, mas Jesus está acima. Ele anda sobre os nossos problemas. Os nossos problemas são limitações para nós, mas não são limitações de Deus, não é? Isso é uma coisa fantástica. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eles já deviam estar com medo das ondas, né? Agora, além das ondas, ficaram com medo do fantasma. É comum nós não conseguirmos enxergar Deus no meio dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Jesus estava ali para salvá-los. Jesus estava ali para acudi-los, mas os discípulos só conseguiram ver um fantasma, não conseguiram ver a Jesus no meio daquela situação.
E às vezes nós fazemos isso também. No meio dos nossos problemas, nós não conseguimos ver a mão de Deus. Nós não conseguimos ver que mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas provações, Deus está ali, Deus está nos guardando, Deus está do nosso lado. Ele está... Uma coisa interessante nessa passagem, irmãos, é que Jesus estava lá em cima do monte orando. Ao cair da tarde, ele estava vendo os seus discípulos, os seus amigos. Ele os chama de amigos depois. Ele estava vendo os seus discípulos, os seus amigos naquele barco. Eles estavam lá lutando, mas Jesus estava tomando conta deles. Eles só não viram. Mas Jesus estava cuidando deles. Eu imagino, Jesus estava ali orando. Jesus estava ali no monte orando ao Pai, pedindo para que a fé deles não desfalecesse, para que o ânimo deles não acabasse, pedindo para que Deus os livrasse. Jesus não estava ali livrando-os naquela hora, porque Jesus retardou o livramento. Mas eles nunca deixou de cuidar dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E é assim na nossa vida. Talvez nós possamos passar por uma situação difícil, uma situação de crise no trabalho, crise na família, crise na nossa vida espiritual, crise no ministério, crise financeira. Quantas crises nós passamos? Jesus está cuidando de nós. Eu estou orando, mas Deus está demorando. Ele está demorando, mas Ele não deixou de cuidar de você. Deus deu um propósito. Por que Jesus fez isso? A Bíblia não diz. Por que Ele esperou 10 horas? A Bíblia não diz. Mas Ele esperou. Deus pode esperar, se Ele achasse na divina sabedoria que Ele deve demorar para responder a sua oração. A oração não vai demorar. Ele não vai demorar, na verdade. A gente que fala que ia demorar, porque a gente é da nossa perspectiva. Na perspectiva de Deus, Ele respondeu na hora certa, na hora que Ele deveria responder, na hora que era melhor para mim, na hora que era melhor para você. Amém? Amém. Verso 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, tenha bom ânimo, sou eu, Jesus, o Mestre. Nós precisamos aceitar o fato de que Deus prometeu para nós, não que a vida cristã seria isenta de lutas, mas que Ele cuidaria de nós. Nós precisamos aceitar esse fato. Deus não nos prometeu que a vida cristã seria isenta de lutas e de dificuldades, mas Ele prometeu que Ele cuidaria de nós. Não temais, sou eu. São as mesmas palavras registradas no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus estava falando que Ele ia morrer, que aquelas coisas terríveis que iam acontecer, das perseguições, da morte. Ele fala assim: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A mesma palavra, tende bom ânimo. Tenham bom ânimo, vocês vão passar por essas coisas. Eu estou falando antes que elas aconteçam, para que vocês tenham paz. Vocês saibam que vocês vão me obedecer, que vocês vão sofrer talvez por isso. Mas eu estou falando isso antes, para que vocês tenham paz. Vocês vão passar aflição, mas tenham ânimo. E aqui a mesma palavra que Jesus, é um fantasma, diz aqui que eles começaram a gritar, apavorados. Tenham bom ânimo, sou eu. E nós precisamos entender isso. Deus não nos prometeu que nós não íamos ter lutas. Tem gente pregando que Ele prometeu, mas Ele não prometeu. Você vê às vezes pessoas destroçadas na fé, porque escutaram alguém pregar que se ela fosse crente, o mundo ia ser uma maravilha, e nada de ruim ia acontecer, que ela não ia mais ter problema, e de repente os problemas vêm, como haveriam de vir de qualquer forma, e a pessoa perde a fé, sai da igreja, abandona tudo. Elas estão ouvindo que Deus prometeu uma coisa que Ele não prometeu, e nós precisamos entender isso e aceitar isso como um fato da nossa vida cristã, não é?
Enquanto nós não aprendermos essa lição, que Deus não nos prometeu a ausência de luta, nós estaremos condenados a ter uma vida espiritual inconstante, governada mais pelas circunstâncias da vida do que pela nossa fé e nossa confiança em Deus. Se nós não aceitarmos, não aprendermos essa lição, nossa vida espiritual vai ser sempre constante, porque na primeira luta você vai fraquejar, na primeira dificuldade você vai ficar aí chorando, e conversando, e contando para todo mundo, quando na verdade a gente deve aceitar que é assim mesmo, é com luta, no mundo passar por aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos demonstrar nossa fé no Senhor, e dizer, Senhor, está difícil, está luta, está difícil remar aqui, as ondas são muito altas, o vento é muito forte, mas nós confiamos no Senhor, o Senhor mandou a gente vir aqui, e nós queremos que o Senhor está no controle desse negócio, nós confiamos que nada de ruim vai acontecer, nós acreditamos que nós não estamos desamparados porque o Senhor cuida de nós. Amém? Jesus perguntou para os seus discípulos, ele falou para os seus discípulos, um pardal não cai em terra sem que Deus permita. Quanto que vale um pardal, irmão? Quanto é que você pagaria por um pardal? Nada, o pardal é praga. Mas Jesus falou assim, vocês valem mais do que o pardal. Um pardal não cai em terra sem que Deus permita, mas vocês valem mais do que o pardal. Agora, a gente tem um episódio do texto em que Pedro anda sobre as águas. Esse episódio aqui, ele renderia mais uma ou duas pregações só ele, né? Mas nós não temos tempo. Então, eu queria ressaltar apenas alguns pontos. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mesmo em meio às nossas provações, nós podemos ter experiências profundas com Deus. Mesmo em meio às nossas provações, nós podemos ter experiências profundas com Deus. Mas nós precisamos dar alguns passos de fé. Eles estavam ali em dificuldade, remando, deviam estar preocupados, mas Pedro, viram Jesus, nada tinha mudado, o mar estava daquele jeito. Sou eu, Senhor, manda, se é o Senhor manda, eu quero convosco. Havia pelo menos 12 homens naquele barco, pelo menos, né? Porque pelo menos os 12 apóstolos estavam ali. Mas somente Pedro pediu para ir ter com Jesus. Só Pedro, os outros não pediram. E somente ele, por causa disso, teve aquela experiência fantástica. Às vezes a gente não pensa, né, irmãos? Imagina você num barco e aparecer Jesus andando sobre as águas. Você imagina o que passou a mente no coração daqueles homens, né? De repente, Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir aí até o Senhor. Não, pode vir, Pedro, pode vir. Imagina Pedro, a gente deve pensar, se colocar no lugar, né? Estava ali naquele barco, chacoalhando, Pedro deve ter sentado na beirinha, botado um pé, o outro, ele não sabia se ele ia andar na água, ele nunca tinha andado na água, né? Ele falou assim, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas eu vou. Esse é o passo de fé. Ele não tinha garantia de que ele ia conseguir, mas ele deu um passo de fé. Então, assim, porque Jesus falou, eu vou. Pelo que você tem notícia, só 2 pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro, né? Você conhece outra pessoa que andou sobre as águas na história da humanidade? Ele não sabia se andar ou se afundar, mas decidiu crer em Jesus e colocar os pés para fora do barco. Porque se ele tivesse pedido, Jesus fala, vem, mas ele não sai do barco, ele não vou. Pronto, ele não teria tido essa experiência maravilhosa. Os outros apóstolos escolheram ficar dentro do barco. Ninguém mais pediu para ele com Jesus, não é verdade? Só Pedro, os outros apóstolos escolheram ficar dentro do barco. Lógico, lá dentro do barco é mais seguro. Esse barco, eu acho que ele poderia muito bem representar a nossa vida, né? Eu me sinto seguro no barco. A gente acha que a gente tem controle da nossa vida, né? Mas a gente não tem controle de coisa nenhuma, né? Mas a gente acha que dá para a gente remar,
Eu posso ir para um lugar, posso ir para o outro. Esse barco é a nossa vida. Qualquer momento, uma onda daquela podia virar o barco, mas a gente acha que tem controle. E os 11, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, sentado nesse barco. Né? Para andar sobre as águas, era necessário fé. Para continuar dentro do barco, não precisava de fé. Era só continuar sentado. E só um decidiu ter fé, que foi Pedro. Né? Se nós quisermos experimentar o poder de Deus na nossa vida, nós temos que dar passos de fé. É assim, com a gente, como pessoa, como família, como igreja, a gente tem que dar passos de fé. Dar passos de fé é fazer algumas coisas que você não tem garantia de que vai dar certo. Você não tem garantia que vai dar certo. Pedro podia botar o pé na água e ir lá para o fundo daquele lago. Você não tem garantia. Mas você tem a palavra de Deus falando com você. E você diz, eu creio. Eu estava fazendo discipulado com os irmãos ali antes do culto, eu estava falando que a fé não é um amuleto, né? Tem gente que usa amuleto, já viu? Amuleto do chaveiro, pé de coelho, essas superstições. A pessoa acha que enquanto ela estiver com aquilo, tudo vai bem para ela, né? E tem gente que é cristão e usa a fé como amuleto, né? Não, eu tenho fé, ó, fé aqui, mas assim, você tem fé em quê? Não, eu tenho fé na fé. Eu tenho fé na fé, então a fé é tudo para mim. A gente não tem fé na fé, a gente tem fé na palavra de Deus. Porque Jesus disse, vem, eu creio. Mas você crê em quê? Eu creio que Jesus está falando para eu ir, que eu posso ir. Então a fé é a fé na palavra de Deus. E às vezes Deus nos fala alguma coisa em oração, Deus nos fala alguma coisa na palavra de Deus, que exige que a gente dê passos de fé. Né? Algumas pessoas são chamadas para o ministério, para ser missionários. Deus fala assim, ó, larga tudo, larga seu emprego e eu vou te mandar para um lugar. Isso acontece. Minha filha é missionária. Estava nos Estados Unidos, agora está na Argentina, ela é missionária. A pessoa tem que dar um passo de fé. Mas eu vou largar o emprego, eu vou viver de quê? Eu vou, né? A pessoa, uma hora, ela tem que falar assim, eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar na palavra do Senhor. E seja uma situação assim de ser missionário, seja qualquer coisa na nossa vida, nós, na nossa vida espiritual, a gente tem que, às vezes, dar um passo de fé. Às vezes, muitas vezes, a gente tem que dar um passo de fé. E se nós quisermos realmente experimentar o poder de Deus na nossa vida, nós temos que aprender a dar passos de fé. Verso 30, 31, já terminando. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou, salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você quer um segredo para você? Se você está planejando fracassar na sua vida espiritual nos próximos anos, tem aqui um segredo para você. Tranquilo, você vai fracassar, é só seguir aqui o segredo, né? O segredo é deixar de olhar para Jesus para olhar para as circunstâncias. Pedro saiu do barco, olha só, gente, esse homem estava andando sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas, né? Não consigo nem imaginar, porque tinha onda, e ele estava andando, e Jesus estava ali, ele estava caminhando. Aí o texto é interessante, porque ele diz assim, reparando que o vento estava forte, reparando, ele não tinha reparado, Pedro era meio impetuoso, né? Eu quero ter o Senhor, pode vir. Então, ele foi. Aí no meio, ele começou a reparar que o vento estava forte. Então, reparando que o vento estava forte, teve medo e começou a submergir. Pedro ia bem, teve fé, estava caminhando sobre as águas, até que começou a reparar na força do vento. Né? Segundo Hebreus, capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não vê. Como eu posso ter certeza que eu vou conseguir andar pelas águas? Não pode. Como que você pode ter certeza que sua vida vai ser próspera e bem sucedida se você obedecer a palavra de Deus? Não tem como você provar. Você precisa de fé. Você precisa de fé na palavra de Deus. Você precisa confiar, nós precisamos confiar que Deus é fiel, que se Ele falou, Ele vai cumprir, que pode passar céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Não
permitiu dessa palavra não fazer tirado antes que o céu e a terra passem, Deus há de cumprir cada uma das palavras que Ele registrou para a nossa bem-aventurança. Amém? Então o segredo para falhar na vida espiritual é nós pararmos de olharmos para Jesus, né, como o pastor Zé Roberto leu, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Né? E em Hebreus, um outro texto, mas também fala disso, de olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Porque se você olhar para a economia, se você olhar para a sua dificuldade no casamento, se você olhar para a sua dificuldade com filhos, se você olhar para o diagnóstico do médico, você vai começar a ter medo. E a sua fé, e você vai começar a ir para o fundo do lago. Vai começar a ir para o fundo do lago. A gente tem que olhar para Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o quão ruim a situação pareça, Deus faz assim, muda aquilo de uma hora para outra. Deus faz assim, e o que para você parece uma coisa terrível, você acorda no outro dia, ó, uma notícia, aconteceu isso, pronto, mudou tudo. Porque na hora certa Deus vai fazer. Na hora certa Deus vai fazer. Na hora certa Deus vai te abençoar. Na hora certa Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém, irmãos? E só resta para nós então meditarmos na palavra e ver assim, quem nós queremos ser. Nós queremos, Pedro tem os defeitos dele, não é? Nós somos Pedro. Nós somos Pedro. Nós falamos que nós vamos com Jesus até a morte e daqui a pouco a gente já está fazendo coisa que desagrada ao Senhor. Nós somos Pedro. Né? Mas Pedro também dá passos de fé. Né? Os outros optaram pela segurança. Pedro teve aquela experiência maravilhosa, porque ele ousou ter fé, ousou dar um passo de fé. Amém? Que nós sejamos Pedro nesse bom sentido. Né? Nós vamos viver em fé. A fé não apenas para a salvação, mas a fé para vivermos em Cristo uma vida de vitória, a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós a partir de agora. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Convido você para ficar de pé. Eu gostaria de dar um aviso bem breve. O grupo que estava funcionando na minha casa está funcionando agora na casa da Eliette. Tá bom? Terça-feira, 8 horas, nós estamos se reunindo na casa da Eliette. Essa terça não haverá por causa do feriado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, que o Senhor te dê uma semana abençoada.